meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre sua vida nesta manhã. Eu quero trazer nesta manhã para nós um salmo. Eu tenho estudado os livros dos salmos e no dia de hoje eu quero ler o Salmo 124, que é um cântico de romagem. E o que é isso? É um dos salmos que o povo de Israel cantava enquanto eles peregrinavam para alguma das festas de peregrinação da época, como por exemplo a Páscoa, quando eles saíam de suas casas para irem até Jerusalém para celebrarem aquela festa. Eles cantavam na caminhada esses salmos, esses cânticos de romagem. Todo salmo que você vê escrito ali no subtítulo dele, Cântico de Romagem, eram os salmos cantados pelo povo de Israel nessas caminhadas para Jerusalém. E o salmo que nós vamos ler é o salmo de número 124, que diz assim: Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, 2021 tem sido assim como 2020, tal qual como 2020, ou ainda pior do que 2020, tem sido um ano muito difícil. Tem sido um ano de luta, de provações, de perdas, mas perdas físicas, jamais perdas espirituais, porque eu posso afirmar para vocês que todas as lutas que nós temos passado, o objetivo principal delas é nos aproximarem do Senhor Jesus. E o salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele usa diversas metáforas para comparar o nosso sofrimento. Se nós olharmos o sofrimento que o salmista passa, as comparações que ele faz, a primeira delas, ele compara a terra a um terremoto, em algumas versões, quando ele fala que quando os homens se levantam, a terra os teria engolido vivos. Então, tamanho era a tristeza, tamanho era a provação que eles estavam passando. Eles tinham a sensação que a terra os engoliria. Às vezes nós estamos passando por esse momento. Às vezes nós não conseguimos ver saída. Às vezes nós estamos sem a terra debaixo dos nossos pés. Mas eu quero lembrar de você do salmista, que o mesmo salmista disse que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Independente de você estar querendo vacilar os seus pés, querendo sentir esse terremoto debaixo de você, eu quero te dizer que se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião. Os seus pés não se abalarão, você não se abalará, mas você permanecerá firme para sempre no Senhor. Outra comparação que o salmista faz é com a água. Quando nós estamos na praia, quando a maré está baixa ou quando a maré sobe, nós tentamos, nós principalmente mineiros que não conhecemos assim, né, não temos um convívio no mar tão frequente, nós quando a maré sobe a gente já quer buscar uma terra firme, buscar um local onde dê pé, onde a gente não tem a água passando por cima da nossa cabeça. E o salmista diz que em momentos da vida do povo de Israel, a água passava por cima dele, ele sentia que iria submergir, que as torrentes iriam por cima dele e sobre a alma dele teria passado a torrente. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente pensa que não vai encontrar socorro mais. Às vezes a gente pensa que vai afogar, que vai sucumbir em meio às lágrimas, que vai sucumbir em meio à tristeza. Mas eu quero te dizer que, como no versículo 1, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não iríamos de fato conseguir. Mas Ele está assim do nosso lado. E o salmista também diz que Ele tira-nos de um tremedal de lama, coloca os nossos pés sobre uma rocha e nos firmos paz. Então, independente da situação que estivermos passando, o Senhor, Ele é capaz de nos livrar, Ele é capaz de nos tirar, de estender a sua mão, como aquele cântico muito famoso do Davi Sass. Ele nos toma, nos pega no fundo e nos traz à tona para respirar. Outra comparação que ele faz é a do leão, que como presas nós seríamos devorados nos dentes deles. Algumas versões trazem a figura do leão. E eu quero lembrar a você do profeta Daniel,
ele foi atirado a uma cova de leões famintos, e nenhum deles foi capaz de tocar nele, porque o Senhor estava ao lado dele, assim como disse o salmista. Então, se o Senhor não estiver ao nosso lado nesses momentos de dificuldade, nós iremos sim sucumbir. Mas como eu creio que eu estou falando para pessoas que têm o Senhor ao seu lado, eu sei que independente da situação que você está passando, eu sei que você vai sair dela. E a última metáfora que ele faz são das armadilhas e também do fogo. E eu lembro do mesmo livro do profeta Daniel, que tem Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são lançados ali naquela fornalha de fogo. E entre eles, já com eles ali naquele lugar, havia um quarto homem, semelhante a um filho dos deuses, como a Bíblia diz, onde era o próprio Cristo que caminhava com eles naquela fornalha. Então, mais uma vez, nós voltamos no versículo 1 do Salmo, que se o Senhor estiver ao nosso lado, nós passaremos também pelo fogo, passaremos também pelo laço do passarinheiro, como está no Salmo 91, como está lá em Efésios 6, nós nos revestiremos da armadura de Deus para suportar os dias maus, para suportar as ciladas. E eu quero deixar para você o versículo 1, que se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não teríamos chegado até aqui. E se não for o Senhor ao nosso lado, nós não chegaremos ao final dessa pandemia. E eu creio que por mais que possa demorar, por mais que possa parecer tardar ao nosso coração, Deus permanece no controle de tudo e Ele está ao nosso lado. Mas às vezes você pode pensar, não, mas meu parente faleceu, eu perdi um ente muito querido. Eu quero lembrar a você, Romanos 8,37, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte ela não é o final, nem para nós, nem para ninguém. A morte é apenas o início da nossa vida com Cristo, porque assim eu creio. Porque assim nós cremos, assim a palavra de Deus nos garante, que nós fomos criados para sermos eternos, para adorar a Deus eternamente, e é para lá que nós vamos, para louvar a esse Deus, para agradecer a esse Deus que nos salvou, que nos remiu e que é santo e que permanece no controle. Que Deus abençoe o teu dia e que essa palavra renove o seu coração nesta manhã, que você tenha suas forças renovadas e que você saiba que se não fosse o Senhor ao nosso lado, todas essas coisas ruins teriam nos acontecido e nós não teríamos a quem recorrer. Mas nós temos a um Deus que tudo pode e está no controle de tudo. Que Deus te abençoe.